Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas, Senhor, até nessa hora presente. Agradecemos, Senhor, por este privilégio de, apesar distante um pouco um do outro, mas estamos juntos com o Senhor, aqui em volta da mesa, para reunir, para aprender mais da Tua Palavra através dessa escola dominical. Nós te pedimos a Tua bênção pela Tua Palavra que vai ser lida, vai ser exposta, e o Senhor nos dá sabedoria para entender o que ela vai falar com cada um de nós. Abençoa cada irmão que está nesta hora acompanhando esta escola, que no seu lar, onde estão, que cada um esteja recebendo as bênçãos do Senhor, recebendo sabedoria para entender o que a Tua Palavra vai falar com nós neste momento. Abençoa o Teu servo, com essa responsabilidade agora de ministrar a Tua Palavra, dar sabedoria dentro da Palavra, para que ele possa transmitir a Tua Palavra de acordo com as nossas necessidades. Nós te pedimos a Tua bênção por tudo, entregamos os Teus santos cuidados no nosso coração. Amém. Bom, Denilson, está com a palavra. Sim, bom dia a todos mais uma vez. É sempre bom estarmos juntos para falarmos a palavra de Deus. Eu estive pensando sobre a situação que o mundo está vivenciando, né, sobre a pandemia, e fiquei pensando também na rapidez da propagação desta epidemia, não só essa, mas como todas as pandemias que aconteceram no mundo, dentro de pouco tempo, né? Hoje, por exemplo, nós temos já em torno de 110 países, pelo que eu vi, 110 países que já estão com o Covid-19 presente. Eu estive analisando sobre essa rapidez de propagação. E que poder é esse, né? Esse poder oculto, né, do mal que prolifera. E então fui chamado assim, a atenção pelo Senhor sobre esses dois lados da questão. Por um lado, a rapidez da propagação de um vírus, que eficiência, poder mágico esse, e por outro lado, né, assim, a lentidão da nossa parte de propagarmos as coisas boas, as coisas, ou seja, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, fazendo essa análise, vamos falar um pouco sobre, né, o poder do Espírito Santo para as nossas vidas, né? O Espírito Santo é o poder extraordinário, o poder invisível também, e que é muito mais eficiente do que o Covid. Né? E o que está acontecendo, então, que a gente não consegue avançar tanto, né? Então, vamos entender essa temática, e para isso nós vamos ler em Lucas, o Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17, o versículo 20 e 21. Fala assim: interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Agora, Atos capítulo 1, versículo 8, que eu creio que a maioria de nós sabemos até de cor, ele diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Meus irmãos, poder, né, é o que nós precisamos para vencermos na vida, poder é o que nós precisamos para fazermos a vontade de Deus, poder é o que precisamos para as realizações da nossa vida. Para o mal avançar, ele precisa também ter um poder, né? Tem um poder por trás de todo o mal que faz com que ele chegue, né, aos rincões do planeta, como acabei de mencionar, são 110 países já atingidos pelo Covid-19. Mas a palavra de Deus nos mostra o poder necessário para as nossas vidas. E Jesus, ao ser interrogado por muitas pessoas, eles queriam saber quando seria o reino,
eles estavam muito interessados nesse reino, né, poderoso para vencer os inimigos. E Jesus falou para eles, olha, o reino de Deus, ele é diferente. Não é como os reinos do mundo, que tem toda uma estrutura, existe uma organização, existe uma hierarquia, existe a disciplina, existe várias coisas lá. Mas o reino de Deus, disse o Senhor Jesus, que ele não é com uma visível aparência, né? Ele não é assim aparente. Porque ele falou, olha, porque sabe de uma coisa? O reino de Deus está dentro de vocês. E como que esse reino de Deus está dentro de nós? Em Atos, no capítulo 1 e 8 que mencionamos, ali está explicado, falou, olha, descerá sobre vós, né? Vai acontecer que o Espírito Santo, que é o poder de Deus, descerá sobre vocês e vocês terão um poder tão grande, tão extraordinário, que vocês serão capazes de levar a palavra, propagar o poder contra o mal em todo o mundo também. Em todo o mundo. E aí, quando nós vamos para Atos, no capítulo 2, o versículo 37 ou 38, está falando assim, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O poder necessário para a realização de Deus, para mostrar a vontade de Deus, mostrar o poder de Deus. Então, é o Espírito Santo. E o texto continua, a partir do versículo 22, dizendo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Dentro desse texto e desse contexto, a gente observa alguns pontos ou algumas coisas que devem acontecer, que vai acontecer com o poder do Espírito Santo. Todo aquele que recebeu esse poder do Espírito Santo pelo fato de crer no Senhor Jesus, conforme Efésios 1:13, é conhecido nosso. Então, algumas coisas acontecem com esse poder, ou seja, o poder vindo para a vida das pessoas. E é isso que nós precisamos ensinar e proclamar, porque a solução para os conflitos e problemas do mundo, ele só se dá mediante esse poder na vida da pessoa, ou das pessoas. Então, uma das coisas que acontece aqui, que fica claro para nós, é que o poder do Espírito Santo na nossa vida, ele nos leva à perseverança. Diz, e perseveravam. Então, a pessoa que tem o poder do Espírito Santo, que recebeu o Espírito Santo na sua vida, uma das coisas que vai acontecer, que é característica, é sinal, é a perseverança. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua carta, a primeira carta, no capítulo 15, versículo 58, lá diz que, olha, ele diz o seguinte, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, perseverança. Ser firme e constante é perseverar. E isso é algo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, que a gente seja perseverante. Mas observamos uma outra coisa que acontece, deve acontecer na vida daquele que tem esse poder extraordinário. O poder mais forte do que o coronavírus. E que, portanto, se o coronavírus conseguiu aí em 5 meses, ou 5 meses e alguns dias, avançar em 110 países, esse poder que nós temos, o Espírito Santo, ele é mais eficiente, ele é mais poderoso do que isso. O problema não está no Espírito Santo, evidentemente. Então, o problema está em nós.
né? Porque o Espírito Santo é esse poder que vai, né, que destrona os poderes do mal, que descortina, né, a mentira, põe ela é posta em contraste com a verdade. Enfim, deveríamos estar fazendo isso. Mas uma outra coisa que acontece com o poder do Espírito Santo na vida é comunhão. Comunhão. Então, aquele que vive na direção do Espírito Santo, que tem esse poder, ele deseja muito viver em comunhão. E nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento, alguns parece que vão acomodando e vão até gostando da situação. Eu, particularmente, me sinto afligido. Me sinto afligido, porque a bênção da comunhão nós não podemos abrir mão dela. Porque o Senhor Deus diz na sua palavra, o Salmo 133, tão conhecido nosso, fala, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. É quando estamos em comunhão. Tem uma bênção especial de Deus que é dada, é direcionada exatamente quando nós estamos em comunhão. Tem muitas outras que nós podemos receber sozinhos, na nossa casa, orando sozinho, lendo a Bíblia sozinho. Mas tem uma bênção que Deus destinou, que nós só recebemos estando em comunhão. Por isso é importante. O Espírito Santo em nós, ele vai criar esse desejo, essa percepção dessa realidade, que nós precisamos estar em comunhão. Outro ponto que nós observamos aqui nesse texto é que o Espírito Santo, esse poder de Deus, o poder do Espírito Santo em nós, como aconteceu com essa igreja, com a igreja primitiva, vai gerar em nós a necessidade de orarmos, ou seja, oração. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, partiam o pão e nas orações. Eles perseveravam nisso. Sabe, irmãos, o mundo modernizou muito. A gente vive um tempo de tecnologias e hoje existem tantos recursos bons para nós. Eu, por exemplo, uso um recurso de leitura bíblica e você avança a velocidade. Então, você tem o áudio, você tem o texto e tem o áudio do texto. E você acelera esse processo, você pode pôr uma vez 1.25, uma vez e meia, 1.75, 2 vezes mais de velocidade. E eu até uso esse recurso. E dá para a gente ler muito mais textos, muito mais capítulos da Bíblia né, do que a gente faria numa leitura normal, porque acelerado, parece a nossa memória, você consegue ler muito mais rápido. Só que tem um detalhe. Às vezes a gente tira muito tempo para aprender coisas, para ler coisas, mas a gente esquece que o poder do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos precisar de oração. E a oração não tem como a gente acelerar. Né? Não tem como você colocar na velocidade 2, 3, ir para a internet, nós vamos pegar uma oração rápida aqui. Não, não funciona assim. A igreja perseverava em oração. Isso o Espírito Santo quer fazer em nós. Nós temos tantos exemplos de oração, de pessoas que oraram e tiveram grandes resultados. Tem um palestrante no Brasil chamado Paulo Vieira, e ele fala o seguinte: o seu resultado está onde você foca. E se nós não focarmos hoje, diante dessa circunstância que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia, diante desse isolamento, diante desse caos, dessa catástrofe que tem acontecido na Terra, se nós não focarmos em oração, irmãos, nós não teremos resultados satisfatórios. Nós vamos nos concentrar na oração. E volto a dizer, não tem como você acelerar, pôr na velocidade 2, 3 lá, para orar mais rápido. Ler, a gente consegue ler mais rápido. Mas as realizações você não consegue fazer tão rápido assim. Porque eu e você precisamos de tempo. Então, a oração. Ana orou e Deus atendeu a sua oração. E ela orou de novo, falou: Senhor, eu vou dar esse filho, essa bênção que o Senhor me deu, eu vou devolver para o Senhor. E ela foi tão abençoada que ela teve mais filhos. Ela deu Samuel
para Deus, e Deus a abençoou que ela teve mais filhos. Tem muitas pessoas que às vezes se entristecem pelo fato de não poder ter filhos, né? Ou de ter dificuldades para ter filhos. E a gente busca os recursos médicos, busca a medicação, e às vezes a gente não busca orar, a oração. Ana fez isso. Naquela época não tinha tratamentos assim para melhorar a condição da mulher ou do homem para a fecundação, mas Ana orou e Deus atendeu a oração dela. Eliseu também, Elias orou, Deus respondeu. E quando nós vamos lá para a 2 Crônicas 7:14, o Monjúlio já esteve até falando sobre esse texto, né, numa das nossas reuniões. E quando vai para 2 Crônicas 7:14, ele diz, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eu vejo que o grande problema da cristandade hoje é que nós adquirimos, assim, talvez um orgulho, né? A gente tem melhores condições do que os nossos antepassados, a gente tem mais recurso, mais tecnologia do que os nossos antepassados, a gente conseguiu estudar um pouco mais, avançar um pouco mais na área do conhecimento do que os nossos antepassados, que talvez nossos pais, nossos avós, bisavós, mas nós não podemos nos orgulhar disso, a tal ponto de desconsiderar que a ação do Espírito Santo continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito que Elias, Eliseu, Neemias, Jó, Paulo, Silas, do mesmo jeito que o Espírito Santo usou, a mesma coisa que eles fizeram para que o Espírito Santo os usasse, é a mesma coisa que nós temos que fazer hoje. E às vezes nós nos envaidecemos com o que temos a mais do que os nossos pais talvez não tiveram. Então, oração. Ana orou, Deus respondeu, Elias, Eliseu, Neemias, Jó. Jó 42:10, por exemplo, diz que Deus restaurou a sorte de Jó, mudou a sorte de Jó, quando ele orou pelos seus amigos. Talvez a gente tenha que concentrar um pouco mais nisso, meus irmãos. A começar por mim, de a gente voltar, ou pelo menos, se não tínhamos, termos esse hábito de orar. Como a gente tem o hábito, talvez, tem gente que tem o hábito de assistir filmes, tem hábito de assistir desenho, tem hábito de fazer joguinhos na internet, vira um hábito. E a pessoa tem que fazer religiosamente, tem que cumprir aquilo, porque faz parte da vida, faz parte ali dos prazeres da vida, né? Mas nós precisamos voltar, ou pelo menos, se não tínhamos, adquirirmos o hábito de orar. Pois aqui diz que eles perseveravam unânimes nisso. Os resultados, então, eles tiveram que, todos nós, ao lermos, a gente fica assim, igreja primitiva, quem me dera estar lá na igreja primitiva, quem nos dera a gente pudéssemos ser hoje a igreja primitiva. Nós somos a igreja hoje. Agora, o que não está acontecendo é que nós não estamos fazendo a mesma coisa, as mesmas coisas. Então, portanto, não temos os mesmos resultados. Outra coisa é que o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida, vai levar, como aconteceu com essa igreja, como aconteceu com esses irmãos, versículo 43. Em cada alma havia temor. O Espírito Santo nos leva a termos temor. Temor no sentido de ser aquele sentimento de respeito, uma profunda reverência por aquilo que é sagrado, ou seja, pela pessoa de Deus. Respeito e uma verdadeira, uma profunda reverência pela pessoa de Deus. Temor. Em Atos 9:31, se nós lermos, está pertinho aí, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Atos 9:31, fala assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo,
crescia em número. Irmãos, uma coisa que tem, transtornado a terra hoje, a sociedade, é a falta de temor. Eu já estive comentando por algumas vezes, falando com a igreja por algumas vezes, a questão do temor. Hoje, a maldade cresce muito, a violência cresce muito, principalmente por falta de temor. Por não temer o que vem depois, por não temer o que vai acontecer, por não temer que a autoridade vai chegar lá, pelo fato de ser autoridade, vai haver repreensão, vai haver prisão, dependendo da situação. As pessoas não estão temendo. Agora, isso porque não está havendo temor de Deus. Porque Deus, sendo o justo juiz, o Criador de todas as coisas, a maior autoridade do mundo, dos céus, da terra, de todos os lugares, ele precisa ser temido. Não termos medo, é diferente, porque temor também tem a parte do medo de ter assim, um medo assustador de certas coisas, a palavra temor também tem esse lado, mas o que a Bíblia propõe para nós aqui, o que a igreja primitiva vivia, o que nós devemos viver, é que nós temos que ter esse sentimento de respeito, de profunda reverência a Deus. Então, assim, eu não faço certas coisas, nem é por temer a autoridade. Eu não faço certas coisas por respeito, por obediência a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Se um juiz chega para mim e para você e diz, olha, a partir de hoje você não faz isso, a gente vai esforçar para obedecer aqui, pelo fato dele ser, não a pessoa dele, mas a autoridade que está nele. Se um policial chega perto de você, para você com seu carro, e você está com alguns problemas no carro, não pagou o imposto, não pagou o seguro, ou está com o farol queimado, e a autoridade fala assim, você precisa resolver isso. Você vai resolver, porque é por causa da autoridade, não é por causa da pessoa. Porque ele, como pessoa, não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com a minha vida. Mas é a autoridade que está cobrando isso, não é a pessoa. Agora, volto a dizer, os transtornos que o mundo tem vivenciado está nesse problema de falta de temor. Então, a igreja vivia no temor de Deus. Por isso, por viverem no temor de Deus, por respeitarem Deus a tal ponto, tinha um sentimento de fazer cumprir aquilo que o Senhor pedia para eles. Então, Deus fazia as coisas, acrescentava o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Mas existe um outro princípio aqui que é dado pelo poder do Espírito Santo, que é a questão da solidariedade. Esses irmãos, eles eram solidários uns com os outros. Meus irmãos, num momento como esse de pandemia, essas complicações todas que temos vivido, é o momento de nós vivermos isso também, de sermos solidários uns com os outros, né? Ou seja, de sermos pessoas mais humanas, porque o Espírito Santo em nós nos faz pessoas mais humanas. O trabalho do Espírito Santo em nós, cristãos, qual que é o diferencial? Isso, obrigatoriamente, tem que fazer de nós pessoas mais humanas, que se compadecem, que se doam. Então, eu aprendo muito com isso. Então, o poder do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, porque cumpriu Atos 1:8 na vida deles. Cumpriu a promessa do Senhor Jesus. Falou, olha, eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo. Ele vos guiará em todas as coisas, guiará vocês em toda a verdade. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu ensinei para vocês. Enfim, o Espírito Santo vai sempre nos conduzir para nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Mas uma outra coisa que aconteceu nesta igreja, que é característica do poder do Espírito Santo na vida daqueles que o têm, é o louvor a Deus. O louvor a Deus. Atos capítulo 3, a partir do versículo 6 até o 10, vai dizer assim:
Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Louvor a Deus. Deus está muito interessado em realizar grandes coisas na minha e na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Esse homem foi curado e esse que fora curado louvou a Deus. A cura que aconteceu na vida dele, ao ser observada pelas demais pessoas, isso redundou em glórias a Deus também. E que eu fico pensando aqui, irmãos, e que, né, assim, quando eu estava meditando nessa palavra, que chamou a minha atenção, a parte final do versículo 10 diz que houve admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Lamentavelmente, nos dias que nós vivemos, as pessoas, muitos estão assombrados, estão alarmados com o que está acontecendo na vida de muitos cristãos, mas não é porque está acontecendo milagre, acontecendo bênção, acontecendo testemunho. É por causa dos atos de certas pessoas chamadas cristãs. A pessoa tem nome de cristão, mas ele faz coisas que as pessoas olham e ficam assustadas, alarmadas. Misericórdia! O ímpio está temendo, está ficando assim, assustado com coisas que muitos cristãos andam fazendo, que andam acontecendo na vida deles. Então eu queria chamar a minha e a sua atenção. Preste atenção. O Espírito Santo está em nós para glorificar a Cristo. O Espírito Santo habita em nós para a gente produzir louvor a Deus. Se a minha vida, os meus atos, as minhas atitudes, os meus comportamentos não estão glorificando a Deus, isso é drástico. Porque é essa leitura que todos estão fazendo de nós. Se tem Deus ou não, se Deus está operando ou não. Então, aqui, na cura desse coxo, Pedro e João estão indo lá, estão passando lá em frente à porta formosa, a hora nona, a hora de oração. O texto vai descrever isso lá no primeiro versículo. E o poder do Espírito Santo na vida deles fez algo de extraordinário, que chamou a atenção de muita gente. As pessoas queriam saber o que tinha acontecido com aquele homem, conhecia ele. Meus irmãos, amigos, deixemos o Espírito Santo, portanto, fazer o que ele veio para fazer em nós, para que a gente possa louvar a Deus e para que as pessoas possam louvar a Deus também ao nos ver. Mas existe um outro item aqui que o Espírito Santo faz em nós. Não precisa fazer. Atos 4:31. Ele vai mencionar assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Lá em Atos 17:6, as autoridades vão reclamar que aquelas pessoas que haviam sido revestidas do Espírito Santo, que tinham o Espírito Santo, eles chegam à conclusão que essas pessoas estavam transtornando o mundo, como o Covid está fazendo, transtornando o mundo. Evidentemente que, para o lado negativo das coisas, é um transtorno negativo. Nesse caso aqui, era um transtorno positivo. Foi a expressão que as autoridades utilizaram, mas agora a gente pode perceber que era a ação do Espírito Santo que estava fazendo aquilo. E eles com intrepidez, ou seja, com coragem, com bravura, com ousadia, com desembaraço, que é o sentido da palavra intrepidez. Conforme Hebreus 12:1 vai dizer para nós nos desembaraçarmos,
de todo pecado, de tudo aquilo que nos prende, desembaraçando, né? E ele propõe que nós devemos correr a carreira, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, então, o Espírito Santo, esse poder que nós devemos tirar, sabe, tempo do nosso dia, concentrarmos nisso, para termos esse relacionamento, para sermos perseverantes, para termos comunhão, para orarmos, para sermos pessoas tementes a Deus, para sermos pessoas solidárias, para sermos pessoas que realmente louvem a Deus com a nossa voz, com tudo que temos, mas através do nosso comportamento, das nossas atitudes, daquilo que, né, tudo em nós, conforme Paulo propôs em Coríntios 10, 31, se a gente comer, se a gente beber, se fizer qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. E que a gente possa, com isso, com essa ferramenta poderosa que temos, com a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, sermos pessoas intrépidas, ou termos intrepidez, né? Termos intrepidez, conforme está descrito na palavra, para entrar no Santo dos Santos, para entrar na presença de Deus, mas intrepidez para falarmos as boas novas, o Evangelho, a palavra de Deus, anunciarmos a palavra de Deus para outras pessoas. O Covid, a contaminação dele se dá através, talvez, da fala, da saliva, né, que pegue na pessoa. E vai atacar o pulmão da pessoa e ele não consegue respirar. O Evangelho, as boas novas de salvação, ela precisa ser anunciada assim também, de boca em boca, ou seja, de cada um sair e anunciar para o seu companheiro, aquele que está mais próximo, anunciar a palavra de Deus, anunciar o poder de Deus, né, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse é o processo para que nós possamos levar a palavra de Deus em todos os lugares. E que não a maldade, mas sim a bondade de Deus, o amor de Deus, também contamine as pessoas, assim, numa velocidade muito grande. Vai depender de mim, de você, o tanto que nós estamos perseverando, o tanto de comunhão que temos, o tanto que estamos orando, o temor que temos, se somos solidários, no sentido também de nos condoer pela miséria alheia, inclusive daqueles que estão indo para o inferno, e de louvar a Deus. Portanto, com tudo isso, com todas essas ferramentas, a gente viver com intrepidez, anunciar a palavra de Deus com intrepidez. Deus abençoe os irmãos, esta palavra que me veio ao coração a falar com a igreja, com todos, nesta manhã. Amém. Amém. Amém, irmão. Chegamos ao final aí, então, da nossa escola, né? Agradecendo os irmãos que estiveram presentes, foi um tempo de estudo bíblico, e a gente vai manter essa sequência para o domingo que vem, até que tudo tenha um fim, ok? Vamos encerrar, então, a nossa escola, Tiago. Orando, depois eu reforço uns avisos aí. Senhor, obrigado pelo tempo que nós estudamos a Tua palavra. Obrigado por nos dar esse privilégio de abrir a Tua palavra e de compreender aquilo que o Senhor tem falado conosco. Continue nos abençoando, falando no nosso coração. Abençoe também a vida do irmão Denilson e toda a família dele. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Amém.